Olá, a paz de Cristo, de Jesus, o nosso Salvador, a todos que estão acompanhando este canal e também a este vídeo, né? Este vídeo aqui que eu estou fazendo é uma resposta ao vídeo, né, do canal Leitura Católica, Esse vídeo é um vídeo que ele fala lá, Deus proíbe qualquer tipo de imagem. Primeiramente, eu vou começar com os argumentos que ele cita na parte histórica. Eu vou analisar a parte histórica, primeiramente. Do que ele cita, realmente existem fundamentos bíblicos pela parte histórica, mas pela parte da revelação e interpretação do verdadeiro Espírito Santo, que eu creio que Deus vai se revelar para ele, o céu e o inferno, e aquilo que pode nos condenar se ele não se converter no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. Então, que Jesus e Deus venham se revelar para ele, para que ele tome o verdadeiro e único caminho da salvação. Então, eu vou começar logo eliminando muitas coisas que ele cita lá, muitas cartas e muitas passagens. Historicamente, biblicamente, está correto. Mas eu vou começar eliminando a maioria delas. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, e Jesus foi o único que não pecou, né? Sabemos que Jesus foi o único que a Bíblia diz, né? Que o próprio Deus se orgulha dele quando ele se batiza. Deus falou assim, esse meu filho amado que me compraz, ou seja, Deus se agradava dele porque Jesus não tinha pecado. Então vamos eliminar para não ficar grande esse vídeo, vamos eliminar várias coisas já que ele diz, várias citações, né? Como Paulo, vamos eliminar as citações dos arcanjos, dos querubins, e depois nós vamos entrar na revelação da palavra. Então, diz aqui em João 14, no versículo do 1 ao versículo 1 em diante, diz assim: não se perturbe o vosso coração, crê em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, Jesus falou, se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for e vós preparar um lugar, virei outra vez. Ou seja, Jesus está dizendo que ele vai voltar. E virei, ou seja, Jesus afirmou, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também, mesmo vós sabeis para onde eu vou. Ou seja, os que estavam com Jesus sabiam que ele iria ao céu através dos prodígios, milagres e maravilhas que ele operava. E conheceis o caminho. Disse que Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, ou seja, só Jesus é a verdade, a vida e a salvação. E não há nenhum outro tipo de adoração que não seja a Deus e a Jesus. Nem aos anjos podemos adorar. Isso é um outro tipo de estudo. Mas respondendo a imagens, há nenhum tipo de imagem ou semelhança de alguém ou fotografia não podemos adorar. Podemos lembrar sim, como pessoas que viveram a verdade de Cristo, correto. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, então todos tinham pecado. E Jesus não tinha, porque Jesus está dizendo aqui, ó, olha que ele fala lá em 14:6, ele fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ou seja, Jesus falou que só ele poderia salvar, batizar, curar, iria voltar, arrebatar e levar os escolhidos. Ele falou, eu sou o caminho. Essa palavra caminho significa muita coisa pela revelação de Deus. A verdade, ou seja, a Bíblia Sagrada, não a Bíblia Sagrada, a verdade, porque aqui está a verdade, ou na Bíblia Católica lá está a verdade, tirando os livros que eles têm a mais lá, que não é revelação de Deus, é filosofia humana, não tem fundamento algum, nem historicamente falando, nem biblicamente falando. Entendeu? Então, só aí a gente já corta vários fundamentos desse vídeo dele.
Então, eu não estou fazendo aqui com... Não, estou fazendo porque a Bíblia diz, amarás o próximo como a vós mesmo, né? Então, estou dizendo aqui, Jesus falou no 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não, se vós me conhecerdes, ou seja, Jesus falou a Tomé, se você me conheceu, a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Né? Felipe disse, mostra o Pai, isso já nos basta. Disse Jesus de novo, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra o Pai. Ou seja, Jesus disse de novo aqui, só que vamos dizer assim, de uma fórmula de parábola. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há vida após a tua morte, a não ser por mim, que morri na cruz do Calvário, levei todos os teus pecados, sararei todas as tuas feridas, e no alto do Gólgota eu morri por ti. Só que Jesus não está falando dessa forma, para não ficar tão comprido a Felipe. Jesus está falando aqui, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, quando estamos ligados a Cristo e Cristo a nós, através de Jesus e a Deus, somos um só Espírito, sabemos as mesmas coisas através do jejum, da oração, da comunhão, de uma campanha evangelística, porque evangelizar é preciso, né? Um termo que muitos de nós usamos, realmente evangelizar e ganhar almas para Cristo é preciso. Então, vamos pular para o versículo 11. E diz assim, crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede que o menos por causa das mesmas obras? Ou seja, nós fazemos as mesmas obras, Deus e Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, Jesus falou. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai, ou seja, para que Jeová, para que Deus, para que Jafé, para que eu sou, seja glorificado através do Filho. Ou seja, Deus e Jesus só podem ser a mesma pessoa. E Deus só é glorificado através do Filho. Por isso que a gente diz glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, porque toda a honra e a glória, ela vai a Deus e a Jesus. Aqui não vai a Deus direto, ela vai através do Filho. Fala aqui em João 14, 13. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. No 14 fala, né? O 14, 13 fala que toda a honra vai a Deus através do Filho. Então vamos continuar aqui, 14 e 16. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Qual é esse Consolador? O Espírito Santo, que só sentimos através da oração, principalmente da oração, do jejum e da revelação em sonhos, quando Deus permite que a gente tenha sonhos, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, ou seja, da verdadeira verdade que eles não falam, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhecem. E está falando de Bíblia, não vê e nem o conhecem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e entre vós. O que é vós conhecer, habita convosco e entre vós? Esse vós conhecer, habita convosco e entre vós é a oração de 1 hora, 2 horas, é o clamor, é a intercessão, é o jejum, é a consagração, é crer somente em Deus, quebrar a imagem, não adorar essas imundícies. Tudo isso é dedicação a Deus, exclusivamente a Deus, porque tu não vai ver na Bíblia Jesus adorando nenhuma imagem. Ele foi o único que não pecou. Jesus não adorou nenhum tipo de imagem, não tem isso na Bíblia. Jesus foi contra essas imagens, até quando ele entra em Jerusalém, uma das coisas que ele quebra são a relação a imagens, que o próprio Jesus quebra.
Entendeu? Outra coisa, tu não vai ver o apóstolo Paulo adorando, né, um apóstolo muito conhecido, né, que ficou preso em Cesareia, ficou preso em Timóteo, ficou preso em Roma, que Nero o matou, e Nero era um grande líder católico, vamos dizer assim, então ele os matou. Ou seja, aí tu já vê a verdade, porque Paulo pegou lá para os filósofos contra a imagem. O único Deus que eles não conheciam, eles chamavam de Deus invisível. E Paulo falou a eles que esse Deus invisível era Jeová. Então, eu estou lendo aqui a respeito só de Jesus, o único que não pecou. Eu estou tirando todas as outras passagens que são importantes, sim, para a nossa edificação espiritual, mas para a verdadeira edificação espiritual. Então vamos continuar aqui no 19. Ainda um pouco e o mundo não me leva, não verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, Jesus vive e vós vivereis. Tá? Então vamos a João 14, para não ficar tão grande esse vídeo. Para não ficar tão grande esse vídeo aqui. Eu vou pular lá para Apocalipse capítulo 3. Mas se você ler João capítulo 14, do versículo 30, João capítulo 14, do versículo 1 ao 31, você vai saber só sobre a santidade de Jesus. Só sobre Jesus, tá bom? Só sobre Jesus. Então vamos pular para Apocalipse, que é um livro revelado a João. Todos nós, sendo católicos ou protestantes, nunca a gente tem pleno acordo nos estudos de Apocalipse, até porque cremos que realmente somente Deus poderia revelar algo ao homem que estava na presença dele, na oração, no jejum, na consagração, que estava perante não só o homem, como a mulher, somente Deus poderia revelar. Amor, desliga um pouco aí, porque pode dar direito autoral, só para me terminar. Então, Deus se revela ao homem ainda nos dias de hoje, ok? Então vamos pular para a revelação de Apocalipse, que todos nós concordamos. Então vamos lá. Apocalipse no capítulo 3, no verso 5 ao 8, que diz assim: o que vencer será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de quem? Diante de meu Pai. Jesus está falando que diante de meu Pai, diante dos seus anjos, ou seja, os anjos vão ser testemunha. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando desse ouvido aqui, tanto físico quanto material. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, as igrejas, a verdade, porque Jesus não vem buscar uma única. As igrejas, ou seja, toda a igreja e qualquer congregação pode ter 3 milhões de igrejas, mas que desses 3 milhões, só 1,5 milhão pregue a verdade no Brasil ou no mundo, para Deus ele vai levar os membros daquela igreja. Nem todos seremos salvos. Sabemos que a salvação ela é algo individual. Eu ainda vou terminar nisso. O respeito da nossa salvação não é pelo que lemos nem aprendemos, é pelo que vivamos, ou seja, pelo que vivemos. Eu vou continuar aqui no 3:7 e diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Ou seja, toda a verdade e a vida está em Jesus. Está dizendo aqui: conheça as tuas obras, eis que diante de ti põe uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Ou seja, como é negar o nome de Jesus? Não evangelizar. Mas a gente está falando aqui a respeito de imagem. Okay? Então, evangelismo, pregação, missão, ganhar almas a Cristo, a gente não está. Não vamos entrar muito na questão do versículo 8, ok? Eu vou para a questão das perguntas agora, que eu anotei algumas coisas aqui que ele falou no vídeo. Então vamos lá. Algumas coisas que eu achei muito erradas, ele comparar a Bíblia com questão política. Por quê?
Porque a Bíblia ela não pode ser comparada com a política. Ele fala lá que a nossa discussão entre protestantes e católicos, a nossa discussão ela é igual política. Ó, igual. Por exemplo, meu Deus, eu não tenho nada que seja igual aqui. Eu tenho um caderninho de anotações. Vou pegar esse caderninho como exemplo. Esse caderninho de anotações aqui, ele tem a mesma quantia desse de folhas, ok? Ele tem a mesma quantia de folhas. Eles são iguais, ok? Eles são iguais, ó. Eles são caderninhos simples de anotações. Eles têm a mesma quantia de folha. Só que eu não posso fazer isso quando se trata de Bíblia. Não posso fazer isso. Porque a Bíblia ela é algo incomparável, imensionável e incitável, ou seja, eu não posso comparar ela a nenhuma outra tipo de objeto, algo, coisa que exista no mundo, principalmente política. Por quê? Eu vou citar aqui, eu puxei aqui 4 respostas. Eu tenho 4 respostas aqui, biblicamente falando, né? Biblicamente falando. A primeira está em Atos dos Apóstolos 5:29, que diz assim, eu não estou muito olhando para a câmera porque eu estou lendo o texto que está aqui na minha frente. Diz assim, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, eu obedeço a Deus, como a passagem lá que fizeram a estátua de ouro para adorar Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram, porque primeiramente a gente obedece às coisas de Deus. Então só por eu saber que primeiramente eu tenho que obedecer às coisas de Deus, eu não posso comparar a Bíblia com nenhum algo material. Só aí, já é a primeira resposta. Eu peguei aqui uma outra resposta. O rei que exerce, tá lá em Provérbios 29:4. Provérbios 29:4, que diz assim, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Me diz algum homem ou mulher que governa na terra que não seja subordinado por dinheiro, que não seja subordinado à ganância, que não seja subordinado ao orgulho, porque todos são pecadores, todos nós temos o seio e o sangue pecaminoso, a carne pecaminosa, mas o que Jesus vai nos levar é a nossa alma, com santificação do nosso corpo, alma e espírito, que eu ainda vou entrar nisso. Primeiramente, eu vou responder as perguntas com base bíblica, tudo por dentro da Bíblia, entendeu? Não é uma discussão, é uma exposição bíblica. Estou fazendo uma exposição bíblica, certo? Ao vídeo lá de mais de 20 minutos, eu estou até com ele aqui no aparelho que eu estava vendo, eu botei pausa, eu assisti 2 vezes, na verdade, esse vídeo. Ele é de 23 minutos e 5 segundos, eu não sei se pega bem essa câmera aqui, a questão do vídeo, mas o vídeo que eu estou fazendo é em relação à resposta a esse vídeo aqui. O vídeo eu assisti 2 vezes, até deixei o meu like aqui, deixei o like, deixa eu ver se dá aparecendo o like, deixei o like, entendeu? Daqui a pouco eu vou deixar o comentário e o link desse vídeo que eu estou fazendo. Então, tá, eu vou continuar aqui. Uma outra resposta que eu trouxe, que está em Salmo 94, versículo 20 e 23, que diz assim, poderá um trono corrupto estar em aliança contigo, ou seja, da terra, coisas terrenas, está em aliança. O que é aliança com Deus? Andar em fidelidade com Deus, é ter uma comunhão com Deus. Andar em aliança contigo, aliança, ou seja, comunhão, como a parábola lá das 10 virgens, né? Uma comunhão com Deus, uma aliança com Deus. Poderá o reino corrupto estar com uma aliança contigo? Salmo 94, versículo 20 e 23. Poderá um trono corrupto, ou seja, daqui da terra, ou seja, o que Cristo nos levará para um corpo incorruptível, ou seja, tudo que está no céu nunca morre, não tem dor, não tem aflição, não tem doença, é incorruptível, o que está aqui se corrompe. Então, sim, diz lá,
Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Que lei é essa? A lei do homem? Injustiça? Ela é injusta. Por quê? Porque a lei do homem, se tu roubar, se tu matar, se tu traficar, se tu estuprar, se tu assaltar, se tu adulterar, se tu matar, na lei do homem tu vai pagar isso dependendo da tua prática. Na lei de Deus, não. Jesus veio para nos perdoar, nos salvar, nos cobrir com sangue carmesim, que é algo mais puro do que qualquer tipo de vermelho, e nos levar ao céu. Ou seja, a lei do homem é corrupta e sempre será. Tá aqui, ó. Tá aqui, Salmo 94, versículo 20 e 23. Olha o trecho, o segundo parágrafo, diz assim: um trono que faz injustiça, ou seja, ele não perdoa. Ele te prende para tu pagar os teus atos, seja homem, seja mulher. Um trono que faz injustiça em nome da lei. Eles planejam contra a vida do justo. Ou seja, planejam. Jesus foi crucificado, morto, sendo justo, não tendo pecado. Mas Jesus passou pela lei corrupta, a lei do homem, e essa lei veio lhe condenar. Mas, graças a Deus, ele ressuscitou em espírito e em verdade e está vivo. E condeno os inocentes à morte. Olha aqui, Jesus. E condena o inocente. Jesus era inocente. Mas o Senhor é a minha torre insegura. Ou seja, Deus e Jesus é a minha torre insegura. Só nele eu posso confiar, adorar, me prostrar. Só Deus. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes. Ou seja, por isso que Jesus falou, quando ele foi antes dele ao céu, ele disse: Pai, perdoai-vos, porque vós não sabem o que cometem. Pai, perdoa este rapaz, porque ele não sabe o que adora. Deus te revela a ele, meu Jesus. Assim como o Senhor se revelou a mim, o céu e o inferno, e como eu tenho que te buscar e te adorar, e pela tua misericórdia, eu creio que eu sou um ministro da tua palavra, eu creio que o Senhor também vai se revelar a ele. E continuando, e o destruirá por causa de seus pecados. Ou seja, a adoração, ela é um pecado. Adoração falsa. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Né? Vamos continuar. Eu tenho mais uma resposta que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, no versos 3 e 4, que diz assim: o Deus de Israel lavou a rocha de Israel. Quem é a rocha de Israel? Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Quem governa o povo com justiça? Olha essa pergunta. Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz do amanhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Somente Deus faz crescer as plantas da terra. Somente Deus é justo, porque ele faz nascer o sol da manhã. 2 Samuel, capítulo 23, versos 3 e 4. Eu tenho mais uma resposta. Tito, capítulo 3, no verso 1 e 2. Tito, capítulo 3, no verso 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, ou seja, Deus está mandando nós ser obedientes. Certo? Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. A gente não pode cometer ilegalidade. Não calue ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre a verdadeira mansidão para com os homens. Né? Isso só é questão de lembrete. Eu ainda vou falar de salvação aqui nesse vídeo. Acho que vai ficar um pouquinho comprido, mas não tem problema. Para mim não tem problema. Os santos são demônios. Olha, isso aqui é uma pergunta minha. Os santos são demônios. Pois na macumba, feitiçaria, magia negra, eu te provo isso. Vou te falar. Tu, por exemplo, vamos supor, na feitiçaria, tu sabe quais são os bonecos que eles usam lá? Na macumba,
magia negra, tu sabe quais são os bonecos? A mesma Maria que tu dá, Ave Maria, o mesmo terço que tu faz os sinais com a tua mão, a mesma cruz que tu faz os sinais, o Santo Agostinho. Tu já viu pessoas católicas que se converteram ao cristianismo? Pessoas que eram ex-macumbeiras. Se tu quiser, eu vou deixar esses links tudo no teu canal para te acompanhar. Ex-macumbeiros, ex-feiticeiros. Esses vídeos tu já assistiu, chegou a ver algum? Porque se tu for ver, todos são semelhantes. Pessoas que não eram católico nem evangélico, eram feiticeiros. Tu sabe qual é a verdadeira proteção que nos tem? Somente Deus pode nos proteger e Jesus. Tu sabia que se tu continuar nessa tua prática de adoração e defendendo esse falso cristianismo, assim como Martinho Lutero, por isso que a gente não vai entrar nessa questão, porque nós já conhecemos essa história. Por isso que Martinho Lutero se rebelou sendo um doutor. Porque ele sabia que essa tua adoração, as teses que vocês criaram e tudo aquilo que a Igreja Católica escondeu de nós e tentou nos encobrir, matando nossos irmãos do passado, queimando as nossas Bíblias e dizendo que somente eles poderiam saber a verdade, pois quando nós vemos aquele vídeo que tem na internet sobre a história da Bíblia e dos cristãos, a história da Bíblia e os cristãos, eu vou deixar esses links também tudinho aí, nós vemos que a Igreja Católica queria restringir só para nós não ter o discernimento da comunhão com Deus, primeiramente, para nós não ter o avivamento do Espírito Santo, segundamente, terceiro, para nós não conhecer a Deus, que é o mais importante, e a Jesus da Bíblia, e o quarto lugar, para que a gente não viesse a aprender aquilo que a gente sabe hoje, porque ela queria que nós se tornasse alienados, ou seja, seguisse somente aquilo que eles expõem para nós de forma errada. Por quê? Porque eles não dizem aquilo que eles fizeram no passado. Se tu olhar esse vídeo, lá ele cita tudinho. Esse vídeo eu nem sei, mas é mais de 1 hora. Ele cita tudinho. Então, a história da Bíblia e os cristãos, tu vai ver quem começou o quê, aonde realmente está a verdade, quem quis esconder a verdade. Não é pelo tempo, mas quem quis esconder a verdade. Então eu te provo que todos esses santos aí são demônios. Te provo todos esses que no nome de Jesus eu creio que Jesus vai te revelar que todos são demônios. Ok? Eu vou terminar com salvação, que é o que todos nós almejamos, ok? Deus está me direcionando aqui. Então, tá aqui. Os santos são pessoas... uma coisa que tu falou no teu vídeo. Os santos são pessoas que vivem o evangelho na prática. Santos são pessoas que viveram o evangelho na prática. Mas aonde que é santo? Que santo é só Jesus e Deus. Só Jesus e Deus. Todos somos pecadores. Só por essa tua pergunta aqui, eu já te elimino a tua resposta, porque todos somos pecadores. Quer ver? Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que foi o primeiro Adão, e pelo pecado a morte. Ou seja, vamos morrer em carne. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Então, só por Romanos 5,12, eu já elimino a tua pergunta lá, que são santos, representações de santos, que viveram o evangelho na prática. Mas se todos pecamos, como é que podemos ser santos? Santo dos santos é só Deus e Jesus. Ok? Vou continuar te respondendo a tua mesma pergunta que tu fez, dizendo que todos são santos. Os santos e as estátuas, os bonecos que vocês fazem são representação deles. Eu vou continuar. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando ele fala destituídos, estamos afastados da glória de Deus. Mas Jesus veio e morreu para nos dar uma vida eterna com abundância. Jesus morreu por quê? Nossos pecados, dores, enfermidades, né? Ele morreu principalmente para nos dar salvação, porque ele veio nos salvar, entendeu? Romanos 3,23, olha o que diz. Fomos destituídos, mas através de Jesus fomos salvos.
Aí tu cita lá mais, tu cita sobre os anjos querubins, né? Tu vai citar também sobre os anjos querubins, sobre a serpente de bronze, né? Tu vai citar esses versos bem interessantes. Verdade, essa leitura bíblica. Realmente, sobre os querubins, né? Realmente aconteceu o que está escrito, né? 1 Reis, capítulo 6, versos 23 ao 29. E Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, que vai falar sobre a serpente de bronze. Realmente. Só que tu tem que ver que essas questões aí são no Antigo Testamento. Deus tinha uma forma mais presencial em falar com o homem. Hoje ele não faz isso por causa da nossa corrupção, ganância, como tu falou, do dinheiro, a ganância da veste, a ganância de ter o melhor, a ganância de não compartilhar. Então Deus não fala muito mais assim. Nesse tempo, então eu vou colocar aqui a Arca de Noé e a revelação de Moisés. Por exemplo, a Arca de Noé. Quando que um homem comum imaginaria fazer uma arca daquele tamanho, daquele tipo de arquitetura, se não fosse a revelação de Deus em sonhos e em visão para ele? Da mesma forma, Moisés subindo e orando ao monte. Por exemplo, naquele tempo sabemos que não era só escrito em pedra. Também era escrito em pergaminho, em pele de ovelha, em tipos de folhas, que existe um tipo de folha que se pode escrever. Ele estruturava aquelas folhas, botavam para secar e fazia as letras nelas como um molde, né? Fazia um moldezinho e escrevia as letras nelas. Pela a história da Bíblia, a gente vê que como essas mensagens se chegaram até o dia de hoje, como elas se arquitetaram dentro da Bíblia, através de divisões, capítulos, versículos e subtítulos, títulos e subtítulos, a gente vai ver que Deus tinha uma forma de se revelar no Antigo Testamento diferente do que ele se revela hoje. Porque no Antigo Testamento o homem tinha uma comunhão mais próxima de Deus. Como, por exemplo, ele tinha mais vontade de agradecer no início do dia, na tarde e no final do dia. Hoje em dia, todos nós, a maioria de nós seres humanos, não lembramos de agradecer a Deus nem no amanhecer e nem no entardecer. Então a gente não tem uma comunicação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo como a gente tinha que ter, como naquela época eles tinham. Então através dessa comunhão, dessa ligação direta com Deus, Deus se revelava a eles. Foi por isso que no tempo dos querubins da Arca da Aliança, Deus revelou aquela imagem como eles tinham que fazer. Da serpente, Deus mostrou e fez daquela forma, porque Deus tinha que fazer para que eles vissem que Deus sempre foi o maior e sempre será eterno. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eu citei o exemplo de Noé e Moisés também. Foi Deus que se revelou a Noé como ele tinha que fazer. Um homem comum, sozinho ainda, não tinha como fazer aquilo se não fosse Deus. E sabemos que o dilúvio veio e levou todo mundo, morreu. Somente Noé e sua família e um casal de cada animal foi salvo. Por quê? Eles não adoravam nenhum tipo de semelhança. Por exemplo, tu sabe me dizer o que é a Imanjá? A Imanjá? Imanjá é um deus. Qual é a diferença da Imanjá para a adoração de Maria? Qual é a diferença que tem? Não tem diferença nenhuma. Imanjá é um demônio que mata as pessoas, que é um demônio tão terrível que faz causar acidentes de embarcações, que mata as pessoas afogadas, que dá aquelas coisas que a perna da pessoa para, igual uns testemunhos que eu já gravei que está no Facebook, Refúgio dos Escolhidos, que Deus já me deu vários livramentos da minha perna parar, porque é um demônio que ele circula entre as águas. Até o inferno é organizado, a televisão também é uma imagem do demônio. A internet não, a internet depende do que tu vê. Já a televisão não, ela foi fabricada e feita e arquitetada como jogos, e tudo isso foi no inferno. Tudo isso é imagem, tudo isso é adoração a Satã, né? O caído das trevas, né? Que perante o nosso Deus ele não tem poder algum. Isso eu só te falei
Na verdade, esses meus 34 minutos até aqui, e alguns segundos, eu só te falei aqui da imagem, que é o que eu citei. Agora eu vou te falar dentro da Bíblia o que é importante através da revelação, ok? Agora eu vou me posicionar aqui perante a Bíblia Sagrada. Tu pode acompanhar na tua leitura bíblica. Eu vou abrir aqui o que é importante para a nossa salvação. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no verso 14. Ok? O que é importante para nós? Hebreus capítulo 12, no verso 14. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Eu estou fazendo uma exposição bíblica, ou seja, para nós aprender juntos a verdade de Deus e Deus vir nos revelar a nós. Hebreus capítulo... Opa, até errei. É 12 e 14. Eu tinha errado. 12 e 14. Tá aqui. Hebreus 12 e 14. Olha o que diz aqui. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Vamos lá para Tessalonicenses? Tessalonicenses. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Tessalonicenses. Oh Deus querido, Deus santo, me ajuda, Senhor. Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, porque eu tava com umas marcações aqui e acabei errando. Tessalonicenses. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus. Tá. Tessalonicenses. Fica no novo, né? Tessalonicenses. Tessalonicenses fica antes de Timóteo. Entendeu? Tessalonicenses fica antes de Timóteo. Glória a Deus. Então vamos lá para Tessalonicenses, no capítulo 5. No capítulo 5 e no verso 22. Não, 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Pela revelação da palavra. A minha tem umas marcações aqui com essas fitas, porque eu estava meditando em outro tipo de leitura. E agora que eu tive tempo para responder o vídeo. Então diz aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que é santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Né? Então temos que alcançar a salvação só através de Deus e de Jesus. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, para a vinda. Ou seja, ele vai vir. A promessa dele vai se cumprir. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que mesmo que morremos aqui, iremos ressuscitar para a condenação ou a alegria eterna. Ou seja, a glória onde Deus vai nos coroar, como fala em Apocalipse. Colocará sobre nós a sua coroa. Uma coroa, né? De justiça. E nos dará um novo nome e novas vestes. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, olha aqui, olha o que ele fala. A gente tem que santificar o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Ele fala aqui. Olha aqui o verso B. Ele fala aqui. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Ou seja, a gente tem que andar em santidade. A diferença do mundo, né? A gente é luz do mundo e sal da terra, né? A Bíblia fala isso. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito. E vimos aí um pouco, se eu for pesquisar dentro da Bíblia o que é santidade, a gente vai ter um vídeo aqui de mais uma hora. Mais de uma hora. Então, na verdade, esse vídeo aqui ele só é para responder o seu vídeo. E a todos aqueles que têm dúvida sobre a verdadeira verdade de Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Então, o que é corpo, alma e espírito? O corpo é isso aqui, ó. É o corpo carnal. A alma é o que está dentro desse corpo, que nos faz viver através do fôlego de vida que vem de Deus, glória a Deus, glória a Jesus, que está dentro
desse corpo, dessa alma. Mas Deus vai levar o nosso espírito. Ou seja, a gente vai morrer com esse corpo, vai morrer com essa alma, vai se tornar pó. Mas antes disso, quando a gente morrer, Deus vai levar nós, os escolhidos, para com Ele. Vamos meditar mais o que é santificação, o que é doutrina, né? Pesquisa, meu amigo, sobre doutrina. O que a Bíblia fala em relação à doutrina? O que a Bíblia fala em relação à santificação? Como poderei ser um salvo em Jesus? Não é por obra. Nunca foi por obra. Entendeu? E eu quero finalizar esse vídeo com revelações de louvor. Louvor a Deus e a Jesus. Senhor, se algo eu fiz que entristeceu meu irmão, que o Senhor se revele a ele aquilo que o Senhor tem que se revelar. Deus querido e santo, meu Jesus, ajuda ele, Senhor, a ter o verdadeiro caminho, o verdadeiro discernimento espiritual. Que não seja essa câmera, não seja esse vídeo, mas que o Senhor visite ele no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho, no nome do Deus Espírito Santo, que não crê e não acreditamos e não queremos acreditar em nenhuma adoração em imagem, porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós e nos ensinar a verdade, assim como o nosso querido e saudoso irmão que lembramos em Cristo Jesus está no céu, dando glória, aleluia, com Gunnar Lindenberg. Um dia estaremos todos lá, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Me ensina, meu Deus, meu Pai, a engrandecer e a louvar o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres. Vamos marchando para além da terra, vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para além da terra, vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei além da terra, e essa terra é Canaã. Há uma bola de fogo entre nós, e essa bola de fogo é Jesus. Há uma bola de fogo entre nós, e essa bola de fogo é Jesus. É Jesus, é Jesus, essa bola de fogo é Jesus. Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Senhor. Me batiza
poder para pisar em Lucifer. Jesus mandou nós orar com muita fé e também nos deu poder para pisar em Lucifer. Vamos pisar, meus irmãos, vamos pisar na cabeça do diabo que Jesus Cristo venceu. Vamos pisar, meus irmãos, vamos pisar na cabeça do diabo que Jesus Cristo venceu. Jesus mandou eu pregar para todo mundo e também nos deu poder para pisar no bicho imundo. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz curar enfermo e expulsar Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz curar enfermo e expulsar Satanás. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Foi ele que me deu poder para quebrar e manchar. Jesus é bom, é bom, é bom pra todo mundo. E tu fica aí perdido nessa imagem de Raimundo. Jesus é bom, é bom, é bom a todo mundo. E tu fica aí perdido nessa imagem de Raimundo. Sai Satanás, sai dessa imagem, Satanás. Até nem beijão tu fez, mas Jesus ele faz mais. Sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. E Jesus faz muito mais. Jesus é bom e faz é mais. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 revela-te a nós. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus, por ser o nosso Salvador e Criador, e também por ter me dado esse conhecimento, que nada mereço, que sempre eu diminua, e Cristo cresça em nossa vida, no nome de Jesus.